Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos e estamos começando a segunda temporada do Idoso Pode Mais. E você já sabe que o Idoso Pode Mais é um lugar da gente construir juntos um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável e principalmente um envelhecimento inserido na sociedade. Mas também é lugar da gente cuidar dos idosos mais frágeis, da gente orientar a família, da gente ser suporte para essa família e também fazer com que essa etapa de vida desse paciente idoso seja cercada de cuidado, de amor, de afetividade e significado. E para começar essa temporada tão especial, eu tenho o prazer de estar aqui comigo, a Alaine Rocha. E a Alaine é minha acadêmica, ela é presidente da Liga de Geriatria do SESMAC e, quem sabe, uma futura geriatra, né, Alaine? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em seguir essa temporada aqui, dividindo esse projeto que é tão importante para mim com você. É uma honra estar aqui com você, minha mentora, uma grande médica e uma inspiração para mim na vida pessoal e profissional. Vamos embora, estamos juntas. E aqui também, para a gente começar hoje, começar de um jeito muito especial, a gente vai começar a abordar o cuidado com o paciente frágil. E eu tenho o privilégio de ter aqui duas pessoas que são muito especiais. A Edilene Shinzato, que é filha de uma paciente demenciada, e a Ju Anastácio, que é a sua cuidadora, o braço direito, e a gente vai falar sobre esse cuidado, sobre a ação da família. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente sabe do quanto é difícil, o quanto é desafiador desse cuidado, né? Eu lido com isso, Edilene, no consultório, tanto no consultório privado como no consultório público, com essa dificuldade. Então, seja muito bem-vinda ao Idoso Pode Mais. E eu estou muito feliz em poder ouvir a sua experiência nesse assunto que é tão delicado, né? Doutora Rony Roseli, nós aqui agradecemos a oportunidade, né, em nome da Ju, em meu nome, a gente agradece a oportunidade de dividir um pouco daquilo que a gente tem aprendido com a nossa mãe. E quando eu falo nossa mãe, é que a Ju assumiu a minha mãe como mãe dela. E a gente tem percebido a importância desse cuidado. E hoje a gente entende o Alzheimer não como a doença em si, mas sobretudo aquilo que a gente pode ressignificar, não só para a nossa mãe, como para a gente também. Então isso é um aprendizado muito rico que Deus tem nos permitido. Então assim, é uma honra estar aqui com a senhora para a gente dividir essa oportunidade. Senhora, pesou um pouquinho, né? Pesou um pouquinho. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Jovem, linda desse jeito, com esse sorrisão, você. Vamos lá. E Edilene, eu achei muito significativo isso que você falou, quando você fala assim, ressignificar. Porque o que eu vejo às vezes no consultório? Quando se tem um diagnóstico da doença de Alzheimer, como se falta o chão. Eu sei que é um diagnóstico muito difícil, é difícil para mim também dar o diagnóstico, mas como se não tivesse mais nada para viver ali. E aí eu queria saber um pouquinho como foi esse momento e como você enxergou isso na sua vida, o diagnóstico, né, do quadro demencial, da doença de Alzheimer da sua mãe. Certo. Primeiro a gente começou a perceber algumas coisas e de pronto na minha mente me passou que ela estava com esse diagnóstico. Mas lógico, a gente procurou ajuda, não é? E diante do veredito em si, não foi fácil a gente entender, apesar de eu perceber que seria isso, né? Por alguns sinais no dia a dia, não foi fácil porque a gente se imagina com a nossa mãe tendo fases de declínio, né? Claro, todos nós de alguma forma declinamos, mas quando você entende o que o Alzheimer traz para o paciente, a gente imagina a família. Então, é uma situação que traz para a família uma certa desestrutura até você entender, né? Porque a gente imagina que é o desaprender de tudo aquilo que ela tanto nos ensinou, referências, etc, etc. Mas passando essa fase, e não posso dizer que foi fácil, foi triste, sim, foi reflexiva. Muitas vezes eu queria que ela ainda tivesse a compreensão, eu exigia isso dela quando eu argumentava determinados comportamentos, porque a gente acha que ainda tem muito, né, na mente de um paciente desse. Mas, ao mesmo tempo, quando ela me dizia dos brancos que na cabeça aconteciam, por que aconteciam esses brancos?
por que ela não era mais a Irene de antes, ela também foi me dizendo, eu não sou mais quem você imagina. Não me cobre, né? Não me cobre. Foi fácil o meu entendimento? Não. Foi desumano? Não posso dizer, porque eu também tive o meu momento para aceitar, para entender e para hoje transformar tudo isso com mais leveza. Mas tivemos um tempo de ajustes, de adaptações e a coisa começou a fluir melhor. Que é necessário, né? Às vezes eu fico conversando com a Laine, lá na universidade, com os alunos, que às vezes a gente quer que a família entenda tudo na hora, na mesma hora, e precisa ter um período de luto, né, Laine? A gente vê isso. É muito importante você vivenciar o luto do diagnóstico, porque às vezes pular etapas a gente mascara o nosso sentimento e mais na frente, quando a gente mais vai precisar ser fortaleza, ela falta e a gente tem aquele baque no momento que a pessoa que recebeu o diagnóstico não tem discernimento e precisa da nossa força para que ela se sustente, porque eles vão começando a perder quem eles são e aquilo é muito confuso para eles e eles têm muito medo e eles querem se confortar na gente. Sim. E eu entendi, e você falou uma palavra muito importante, o luto. Porque não deixa de ser, e é um luto importante, porque não é mais a sua mãe. Aquela pessoa a presença da sua mãe como você se acostumou uma vida inteira, até porque tem 3 anos de diagnóstico. Então, imagine você passar 70 e tantos anos de sua vida tendo uma referência de mãe, e hoje não é mais a sua mãe. Então, além do luto, é esse entendimento que eles precisam dessa ajuda. Porque imagino, ela quando colocava para mim, a minha cabeça está esquisita, minha filha, eu não me lembro, é um vazio. E ela chorava, mas era aquela dor de sofrimento. Sim. E isso tudo a gente teve que trabalhar aos poucos, não é? E eu respeitando os meus limites também, porque tive momentos de braveza com ela, de firmeza, de embates. Tive. Depois a gente fica arrasada, porque você se sente uma pessoa muito ruim, muito amarga, com alguém que precisa de você. Mas eu entendi, você também tem que ter esse tempo para vencer as etapas desse luto de uma mãe viva, para você compreender que você vai ter o seu momento também de ajudar. E uma coisa que eu fico pensando, e aí eu queria ouvir um pouquinho a Ju também, um dos momentos, né, muito difíceis, claro, o diagnóstico, né? Você recebe o diagnóstico de um quadro demencial. Mas aí tem aquele momento que você começa a perceber que aquela pessoa ela vai precisar de ajuda para as coisas básicas. Né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, de tomar banho, eu tenho dificuldade de fazer minha higiene, eu tenho dificuldade de preparar minha comida ou de organizar o meu armário. E aí, normalmente, quem percebe esse cuidado são os cuidadores, né, Ju? Verdade, doutora. E como é que você percebeu isso e como é que você, né? Porque tem que passar para a família dessas dificuldades. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho como é que foi esse olhar de que, assim, ela precisa de um cuidado, né, mais de perto. Chegava um momento, doutora, ela muito só, não, Ju, eu vou entrar, vou tomar meu banho. Eu percebia que ela não ia pro banheiro, começava a passar uma toalha no corpo, eu disse, isso não tá certo. Aí aí fiquei falando pra Dida, aí chamava ela, vamos tomar banho, ela aquele auê, ela ficava muito brava quando eu falava em banho. Aí depois arrumei uma estratégia, aproveitando a hora que eu quero fazer xixi, aí sentava no vaso, foi quando eu comecei a dar banho nela mesmo, sentada no vaso com a ducha, e dar o banho dela direitinho. Aí, não vou tomar banho, não, mulher, tá suada, não sei o que, vamos lavar só a chiquinha, vamos, só lavar aqui debaixo dos seios, tá um pouquinho suada. Ela tá, daqui a pouco começar o banho dela tudo tudo ajeitado. Você ia por etapas e ia conseguindo fazer. Foi. Não, eu não quero molhar o meu cabelo. Mulher, o cabelo tá suado. Daqui a pouco, Juzinha, minha filha, que banho maravilhoso. Tá tudo bem, como esse banho me deixou renovada. E aí foi fluindo. E aí a Ju entrou numa questão que é muito importante a gente falar. Porque assim, quem recebe o diagnóstico de Alzheimer, de alguma demência, a nossa primeira preocupação sempre vai esquecer. E a nossa angústia vai esquecer.
O que a gente percebe é que tem outros sintomas que trazem tanta angústia ou mais angústia, que são as alterações de comportamento, né? As dificuldades de comportamento. Foi mais difícil lidar com isso do que os problemas de memória? Sim, Roseli, sem dúvida alguma. Porque ela pergunta 1000 vezes a mesma coisa. E a gente já está bem treinada a responder 1000 vezes com a maior paciência, Sim. com a maior tranquilidade. Até porque quando a gente soube do diagnóstico, a gente se reuniu, os filhos, meu pai, Ju, e o meu tio, que é o irmão muito junto dela, e colocamos a situação. Então, o que nos cabe agora? É amparar a nossa mãe, é ajudar a nossa mãe, é proteger a nossa mãe e viver um dia por vez. Sim. Foi isso. E a fase do esquecimento, dela repetir várias vezes a mesma fotografia, dela perguntar 1000 vezes pelos meus filhos, pelo marido da Ju, aquele roteiro igualzinho. Isso para a gente não foi problema, porque a gente deixou muito claro que a paciência é um dos exercícios que a gente vai precisar exercer com a nossa mãe. E já está se esperando, na verdade. E já o que se espera. Quando a gente fala em Alzheimer, acho que a gente já está preparado para essas repetições. Para essas repetições. Agora, para a gente, e eu digo eu e a Ju, porque a gente formou essa dupla que no começo a mamãe queria ver o mundo inteiro, menos eu e a Ju. Mas, ao mesmo tempo, eu e a Ju era a segurança dela. Então, o comportamento dela, para a gente, assim, o que era mais punk era a hora do banho. Falando esta palavra mágica, aí a esculhambação era fatal para mim e para a Ju. Mudamos essa palavra dá estresse para ela, essa palavra dá gatilho, porque ela já afirmou que tomou o banho dela, que ela sabe tomar banho, que ela já tomou banho e tal. Aí a Ju mudou a estratégia, a hora do vaso. E junto com isso, é toda uma conversa que a Ju faz. E ainda mais, a Ju incrementou com as músicas de Flávio José. Então tem alto estilo. E aí é a grande alegria. Então, eu fico encantada com como que algumas famílias conseguem ressignificar esse momento de estresse. Sim. Porque você falou uma coisa muito interessante, Elaine, e a gente também às vezes vê isso, assim, o que é uma palavra banho? Né? Então, às vezes você fala essa palavra e remete a uma coisa ruim, e remete um gatilho e começa a agitação. Mas você pode dar banho sem falar nessa palavra. Sim. Que é o que eu estou fazendo agora. Olha que aí. É o que a Ju descobriu esse caminho. Olha aí, minha gente. E você consegue fazer higiene nela? Consigo, tudo direitinho, doutora. E não precisa dizer, né? Banho, como a cuidadora noturna também chegou. Eu passei tudo isso para ela. E na primeira semana da cuidadora, ela falou, vamos, dona Irene, tomar banho. Não, eu não vou tomar banho, não vou nada. E eu tinha explicado para ela que na hora do banho não era para falar de banho, porque é a pior... Essa palavra, para ela, não é ruim. Lembrando, claro, que cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação. Mas essa questão do banho é uma questão muito repetida, essa angústia. Talvez, às vezes eu fico pensando, né, a questão da mulher, como a mulher foi criada, a exposição do corpo, mostrar para outra pessoa, né, o toque do corpo. Então, nós somos de uma sociedade onde a mulher foi muito reprimida o tempo inteiro. E, às vezes, ao se sentir exposta, isso gera um gatilho ruim para esses pacientes. É uma sensação de invasão, né? Sim. Esse paciente, ele não tem noção de que ele não sabe mais tomar banho e para ele alguém vai despir ele, vai pegar nele. Então, é uma sensação que ele está sendo invadido. Então, a palavra banho vai remeter a ela essa impotência que ela vai ter. E quando a gente vai conversando, vai brincando, a música é muito legal. Diz que os pacientes que ouvem músicas que eles gostavam, né, ativam uma área do cérebro que é relacionada às emoções. Então, eles se sentem bem. Inclusive no pós-banho também. Sim. Que você diz que ela diz, como foi bom. Porque ela tem aquela sensação de que ela foi lavada, que ela tá limpa. E ativa essa emoção nela. E o Flávio José, como é que chegou o Flávio José nesse banho dessa moça? Eu comecei, doutora, no YouTube, eu comecei com a Paula Fernandes, depois como ela gosta muito de forró, de São João e gosta muito do carnaval, né? Aí comecei com o frevozinho, com o forró, aí fui botando, quando o Flávio José, quando chegou café, o Flávio quando José, foi o que tocou. Foi a paixão ali. É no café da manhã, é no almoço, é no jantar, é no banho, principalmente, é Flávio José. Ela já pede.
É inacreditável. Ela acorda, eu estou lá, ela sabe que eu estou junto, mas ela abre o jogo. Bom dia, Didinha, Deus lhe abençoe. É a coisa mais linda. Amém, mãe, Deus lhe abençoe também. A Juzinha já chegou. Eu disse, não, mulher, mas já está na hora. Daqui a pouco ela chega, tenha calma. Aí pronto, a Ju chega, se apresenta, já está vindo para a mesa, Ju, Flávio José. Então, Flávio José toca. Já faz parte ali da família, ali, Flávio José. E ela diz uma coisa interessante. Minha filha, a música me faz tão bem. Tão bem. Eu digo, ótimo, mãe, que a gente achou uma forma da gente transformar o nosso café musical. E que bom que a senhora gosta. Então, na época do carnaval, ela realmente é louca pro carnaval de São João. Eu montei umas músicas de frevinhos antigos da época dela. Mandei pra Ju no YouTube da Ju. Aí a Ju manda, tem uma caixinha pequenininha, porque ela quer um som mais alto, né? Topado. É moderna. Aí a Ju bota. Então, assim, isso foi realmente dando mais brilho na nossa mãe, né? E alegria, né? Alegria. Porque a minha mãe é uma pessoa muito alegre. Ela pode estar como estiver, mas ela sempre diz, amanhã vai ser outro dia, minha filha. Ela tem alegrias e assim, me desculpe a emoção, mas hoje eu agradeço a Deus por tudo que a gente está passando, né? Mesmo não sendo fácil, não nego isso, mesmo eu tendo aborrecimentos nos nossos embates, mas eu agradeço a Deus porque a minha mãe tem me ensinado, e a Ju, eu sempre comento com a Ju, que a gente troca todas as informações, a gente tem tudo muito alinhado em tudo. O quanto a minha mãe nos ensina a ser feliz com as coisas mais simples. Verdade. O dia do sábado é o dia do pãozinho que a Ju traz crocante. E a gente bota, porque não dá para comer pão todo dia, porque ela tem diabetes, a gente tem todo um cuidado com ela. Graças a Deus, as glicemias bem comportadinhas, jóia. Aí a Ju traz o pãozinho. Ela faz uma festa, ela faz uma alegria pelo pãozinho que ela vai comer no sábado. E a cervejinha dela no almoço, que a Ju abre, é o Boteco da Irene. É o Boteco da Irene. O Boteco da Irene. Abriu o bar da Irene. Vamos com a garçonete. Aí ela começa a ensaiar. Aí a última sacada também. E Flávio José tocando. E Flávio José. O bar, o boteco. E a sacada também no banho. Vamos, mulher, que eu vou lhe produzir, vou maquiar, que eu vou para mandar foto, que eu vou fazer bastante foto da senhora para suas fãs. Aí, quando... Ela naquela, vamos, dia de sábado, vamos que eu vou abrir o bar, vamos que a garçonete precisa abrir o bar cedo hoje, que eu preciso ganhar uma gorjetinha. Ela começa a rir, tudo isso, e a gente vai... E Flávio José. E Flávio José. E como ela sempre foi muito vaidosa, a gente tem esse cuidado, que ela não perca isso, né? Porque tem o envelhecimento, tem o cabelinho, então a Ju tem o cuidado, Lida precisa comprar o tonalizante, a gente vai atrás, compra, ou quando eu não estou aqui, a Ju compra, arruma o cabelinho. E tem a maquiagem, então eu trouxe um kit de maquiagem para ela, com a bolsa. Então, tudo isso muito lúdico. E mantendo o que ela é. O que ela é. Né? O gosto pessoal da pessoa. Sim. E aí, é interessante também falar nisso. A gente estava um pouquinho antes de começar a gravar falando de espiritualidade, na questão de manter o que a pessoa é em relação à religiosidade. Porque às vezes a gente tem famílias com religiões diferentes. Sim. Mas é muito importante que esses filhos cuidadores, o cuidador formal ou a família, respeite a religiosidade anterior dessa pessoa, não é? Sim. Respeite a pessoa como ela é. A música que ela gosta e também a religião que ela gosta, para que aquela pessoa continue sendo o que ela é. Eu vejo, eu estou falando porque às vezes eu vejo, às vezes alguns filhos querendo mudar os hábitos desse pai ou dessa mãe. Sim. E às vezes esse pai e essa mãe, eles são frágeis e não conseguem rebater, né? Mas respeitar isso. Então, se gosta de maquiagem, ok. Se gosta dessa religião ou de outra religião, também. Sim, né? E a gente tem muito esse cuidado. Eu falo muito isso para a Ju. Ela gosta de vestido coloridos, vamos botar os vestidos coloridos. Gosta dos brincos dela, vamos. E aí tudo é uma sacada. Vamos tirar foto para mandar para as fãs. Isso que a Ju fala. Aí ela manda. Eu digo, mãe, olha aqui. Aí peço para minhas amigas. Gravem aí, minha gente, uns áudios. Minhas amigas, porque eu mando para todas elas. Aí as meninas mandam os áudios de volta. Aí ela acha o máximo. Carnaval. A Ju comprou umas coisinhas, uns enfeites para ela. Eu já trouxe novas máscaras e tudo. Já tem o arranjo do São João.
Então, tudo a gente mantém, não infantilizando, Sim, não é bom falar isso. transformando em chacota, jamais, porque Sim. isso é unânime lá em casa. Em nenhum momento ela vai ser motivo de chacota ou de desrespeito. Claro. Isso não admitimos, mas a gente traz aquilo que ela gosta e sempre gostou Sim. para o dia a dia dela. Aí tome fotografias, tome isso, e aí ela acha o máximo. E ela colabora com tudo. E outra coisa, aí tem as palavrinhas. A Ju olha para ela e diz, que linda! Ah, ela acha muito linda mesmo, Ju. Mandou para Didinha, Isso é verdade. tá tão linda. Então a gente buscou. O elogio, porque você Sim. estava me falando que ela é vaidosa e que sempre foi. Então, uma pessoa que é vaidosa é uma pessoa que gosta de receber elogios. Sim. Né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam brincando, quando às vezes elogiam meu cabelo, eu falo, você sabe quantos dólares tem aqui nesse cabelo? E até eu brinco assim, falo assim, minha gente, eu sou uma leonina, né? Então, elogio o cabelo da leonina. Então, assim, mas eu digo, a pessoa que tem um cuidado diferenciado com o brinco, tem um cuidado de escolher, ela gosta de ser elogiada disso. E na hora que você elogia, e a Laine falou uma coisa muito interessante, tem regiões do nosso cérebro que estão lá intactas. Sim. A gente esquece, às vezes, tem problema de memória, se atrapalha como fazer alguma coisa, mas existem regiões afetivas do cérebro que estão lá. Né? Então, é incrível esse olhar de vocês. E parece muito simples, mas às vezes algumas famílias têm dificuldade de encontrar esse caminho com serenidade. E aí eu queria tocar num assunto que é muito delicado. Que a gente falou das alterações de comportamento, não querer tomar banho, mas às vezes eu vejo também comportamentos muito inadequados, principalmente que chocam às vezes os filhos, principalmente com mãe, né? Então a gente vem de uma geração de idosos, de mães muito sérias, muito comedidas, e de repente começa a ter, uso palavras inapropriadas, algum palavrão. E as pessoas às vezes não entendem. Eu dei um suspiro porque eu vejo como um sofrimento na família. Às vezes as pessoas não entendem que muitas vezes o paciente não tem controle sobre isso, né? Sim. Como lidar com isso, Edilene? Eu não sei se vocês viram, às vezes ela me chama de Roseli, eu chamei ela de Dida. A gente se conhece já há algum tempo. Mas como lidar com essa situação sabe, desse constrangimento, às vezes, de uma palavra inapropriada e mantendo o bom humor? É aquilo, doutora Roseli, como tudo que modifica a percepção que a gente sempre teve, né, da nossa mãe, choca, sem dúvida alguma. Mas as pessoas que hoje frequentam a nossa casa são pessoas que já sabem que a mamãe... Muito íntimas. Né, muito íntimas. As pessoas já sabem que em algum momento ela pode começar com algumas conversas desencontradas, mas que jamais seria a dona Irene em sua lucidez. Jamais. Jamais. Então, as pessoas já sabem. Dessa vez, eu tive um momento que eu me desentendi com a mamãe na hora da mesa, exatamente por isso. Porque ela começou a dizer as coisas para ela libertador. E pelo outro lado, depois eu fico olhando, eu digo, como é bom ser libertador, a gente dizer o que pensa. Claro, a gente tem consciência, claro. A gente tem bom senso e critério, a gente não vai sair dizendo tudo o que pensa. Mas eu fiquei olhando para ela e dizendo, que legal essa libertação de dizer o que quer e o que não quer. E depois pronto, e esquece. Mas eu confesso que quando ela começou, no momento que a gente estava na mesa conversando coisas bem diferentes, com o Flávio José junto, eu dei mesmo uma brecada nela. E ela não gostou. E aí começamos uma discussão e eu saí da mesa. Claro, de novo, poxa vida, que ruim, por que eu fiz isso? Daqui a pouco ela vai esquecer, vai começar tudo de novo. Aí entra a Ju, me ajudando a entender isso. Ela disse, Dida, é todo dia isso e várias vezes ao dia e tal. Então, é essa a realidade da dona Irene. E quando a Ju me disse isso, eu fiquei triste por alguns momentos, eu comecei a refletir. Eu digo, tem dois caminhos. Ou eu vou viver de embate com a minha mãe, e eu vou ser antiterapêutica para minha mãe e vou ser a causadora, dos estresses e dos gatilhos. Sim. Ou eu vou entrar no clima e vou rir. Ou eu vou sair de perto. Então, o que eu fiz no dia seguinte?
Quando ela começou, eu dei uma de enlouquecida, saí, mudei o assunto tal. E no outro dia, 2 dias depois, mas eu não ri, não. Eu chorei de tanto rir. Eu digo, foi mais sábio da minha parte. Mas a Ju quem me fez enxergar isso, porque é aquilo, a gente ainda acha que consegue dizer para uma pessoa que tem um déficit cognitivo que ela não pode estar dizendo tudo o que quer e querendo invadir a intimidade de uma pessoa. E aí eu fiz a opção de dar leveza para minha mãe, não dar corda. Ser feliz. Tentar desviar o assunto. Desviar o assunto, pronto. E com isso, a Ju tem mulher, não é assim? Mulher, pronto. Aí eu entro também em mulher. É assim, Ju? É assim, né, Ju? E o meu tio tem outra palavra mágica, misericórdia, que é o irmão dela. Misericórdia. Aí ela morre de rir. Irene, vamos ler a palavra. Aí ela morre de rir. Então, hoje, esses assuntos que são pesados, as palavras são pesadas, não posso dizer diferente, a gente preferiu transformar isso com mais leveza e eu parei de incomodar a minha mãe, porque eu não posso ser para ela antiterapêutica. Um motivo de gatilho, de sofrimento. Não posso, porque eu me sinto muito mal, na verdade. Sim, e eu tenho muito olhar de mim mesma e eu sou muito crítica comigo mesma. Mas, de novo, isso é um aprendizado a cada minuto, a cada turno, mas conto muito com a ajuda da Ju, porque a Ju, ela está lá todos os dias, o dia a dia. Então, ela buscou o melhor caminho, né? Porque, de novo, não foi fácil também com a Ju. Eu já cheguei lá da Ju, tá pesada e querer férias logo. E, claro, ela é humana, tanto quanto eu, quanto qualquer pessoa. Mas a leveza da Ju está transformando a minha mãe numa pessoa muito mais sorridente, mais leve, mais divertida, mais engraçada. E mais feliz. Mais feliz. Mesmo com o quadro do Alzheimer. Sim. Porque, como eu falei no começo, às vezes as pessoas já acham que esse diagnóstico, a vida parou, a vida acabou. E é possível ter momentos felizes, né? E aí, Laína, eu vou lhe contar uma coisa que talvez você não saiba. A Edilene não mora aqui em Maceió. Ela não mora. Então, a gente está conversando, ela presente, ela aí. Como você consegue dar um suporte? Eu lido muito com isso, né? Filhos sobrecarregados, cuidadores sobrecarregados. Você vem aqui frequentemente, né? A palavra não é ocasionalmente, mas como você consegue ser um suporte, uma ajuda para os seus irmãos, para a Ju, nesse dia a dia, mesmo morando em outro estado? Ensine para as pessoas, porque às vezes as pessoas falam, eu escuto muito assim, mas a minha irmã mora no Rio de Janeiro, mas ele mora em São Paulo, eu não posso contar com meu irmão que mora fora. E aí a gente tem o exemplo da Edilene, que não mora em Maceió, mora em São Paulo, já há mais de 20 anos, mora em São Paulo, e é capaz de participar do dia a dia e do cuidado. Sim. Olha, doutora Roseli, eu acho que o que é mais importante é a gente entender qual é o nosso propósito, a nossa missão nessa vida. Desde que eu me entendo de gente, eu sempre gostei muito de cuidar, né? As minhas bonequinhas viviam sendo cuidadas, viviam grávidas, viviam amamentando, sempre foi assim. Eu, desde cedo, eu dizia, um dia que meus pais forem velhinhos, eu quero ter a oportunidade de cuidar deles. Eu não quero delegar para ninguém. E a delegar uma pessoa como a Ju, que é minha parceira nessa missão. A minha gratidão é eterna a ela. E sempre estive presente na vida dos meus pais, mesmo morando em São Paulo, trabalhando, saindo dos plantões sexta-feira, para chegar aqui ainda na sexta, sábado, domingo, para voltar na segunda e ajudá-los. Mas até então eles tinham mais saúde. Quando tudo isso aconteceu, eu falei, bom, eu vou buscar milhões de estratégias, mas eu vou conseguir. E aí vem a nossa rede de apoio. Então, eu estou tranquila em São Paulo, porque eu sei que a Ju está junto. Mas a gente está sempre trocando os plantões. Busquei minha rede de apoio aqui. Então, é o gerente da farmácia, que é meu amigão. É a funcionária da Casa dos Médicos, do ortopédico, enfim, os médicos, a gente formou essa rede de apoio. E você consegue gerenciar os materiais de lá?
tudo, Roseli. E isso, imagino que diminui a sobrecarga dos seus irmãos. Você tem Sim. quantos irmãos? Somos em 4, né? Sim. Somos em 4. E 3 moram aqui? 3 moram aqui e eu moro lá em São Paulo. Então, quando a gente soube do diagnóstico, a gente deixou claro que cada um teria uma missão no cuidado com nossos pais. Independente se são aptos ou não, todos nós temos o que contribuir. Todos nós. E a parte de saúde ficou para mim, até porque eu sou profissional da saúde, e para mim isso não é problema algum, muito pelo contrário, eu me sinto mais segura porque eu sei o controlezinho das glicemias dela, a gente tem os dias em que a gente faz o controle da pressão, enfim, então eu acompanho tudo, eu sei exatamente tudo o que acontece com a minha mãe, porque além de ter todo esse suporte, eu tenho uma câmera que eu também fico vendo a minha mãe, a posição de dormir, porque ela tem uma dor nesse braço direito, e eu sei que é muito pela postura só desse braço, além da tendinite e a própria postura, dormir sempre desse lado, e ela não consegue ir para o outro lado, eventualmente. Então, assim, a gente tem todo um olhar. E com isso, eu sei exatamente tudo o que acontece com a mamãe. E também criei uma rotina. Ela termina o café, Ju, posso ligar? Todos os dias eu ligo para ela, no mínimo uma vez por dia. Depois do café, porque se ela está tomando café, ela quer comer, que ela é bem animada para comer. E ela quer comer e falar. E eu tenho medo do engasgo. Então, terminou o café, aí eu começo. Comece o quê, mulher? Mulher, bom dia, mulher. É assim, mulher, Deus lhe abençoe. E faço aquela festa, e aí ela já se diverte. O que a senhora comeu? Por quê? Porque eu quero que ela treine o cérebro dela. Aí ela olha para a Ju. Aí eu digo, não, mulher, diga senhora. Aí, às vezes, ela escapa alguma coisa, a Ju complementa. Aí foi o que mesmo, Gilzinha? Foi. Entendeu? E você fala, né? Porque assim, é importante porque às vezes as pessoas ficam fazendo não auxílio, mas um teste. Coloca a pessoa numa situação de teste que é muito ruim. Então, acho legal você estimular, mas na hora que a pessoa olha para o lado e pede ajuda, a pessoa deve ajudar. Sim. Porque senão, ao invés de um momento descontraído de estímulo, fica um momento angustiante. Sim. Né? Que nem aquela pessoa que chega ali. Esse aqui é quem? Quem é? Não conhece, não. Esse é fulano. Então, na hora que você pergunta, olha quem veio. Se você percebe que ela não conhece, você ajuda. Exato. Você comeu o quê? Aí olha pra Ju e não sabe, a Ju vai lá, dá uma ajudadazinha. É assim, né, Ju? Exatamente assim. De uma forma tranquila e feliz. Digo, mulher, eu queria tanto comer essa batata, mulher com charque, tô aqui babando. Então, a gente criou essa rotina. A minha mãe sabe que eu não moro aqui. Ela vive dizendo que queria muito que eu morasse aqui. Eu disse, mãe, mas eu tô aqui a cada 3 meses, 4 no máximo. Mas ela sabe que eu estou ali para dar todo o suporte. O que eu acho fantástico é que hoje a escolhida de amor, de cuidados, é a Ju. Essa semana a semana passada ela fez uma hipoglicemia. Eu estava do lado, eu e a Ju. A gente corrigiu rapidinho. Mas foi na mão da Ju que ela quis pegar. Foi, Juzinha, não saia de perto. Ela sabia que eu estava ali. E eu acho isso muito grandioso. É o que eu digo para a Ju. Ju, você tem noção da sua importância na vida da minha mãe? Porque ela sente, o paciente, não importa que patologia ele tenha, ele sente. Não que eu não tenha condições de fazer dessa forma. Sim. Mas a Ju é o dia a dia dela, é o porto seguro dela. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz ela olhar para mim e dizer, minha filha, você é o pilar dessa família. Você é a alegria dessa casa. Não é isso, Ju, que ela diz? Você resolve tudo, você faz tudo pra gente, você faz tudo para alegrar e ajuda todo mundo. Então, isso para mim é muito gratificante. Sabe, doutora Roseli? Isso é missão de vida. Isso é missão. E mesmo longe, né? E você ainda consegue dar o suporte de comprar material, de resolver. Porque, obviamente, quem fica aqui, às vezes está dentro de casa, no cuidado ali, mas se não precisar ir na farmácia, se não precisar controlar isso, você consegue ajudar. Né, Ju? E que parceria linda de vocês isso duas. É verdade. E até quando a Dida volta, quando a Dida está em São Paulo, todo dia tem essa missãozinha, na hora do café a Dida faz essa ligação, que isso é muito importante, e ela até ela mesma, ela sente, ô Gilzinha, até essa ligação mesmo, eu sei que a minha filha está longe, mas essa ligação dela me deixa tão fortalecida,
Que bom. Ela sempre diz isso. E sempre eu falo, Lida, não deixe todo dia de fazer essa ligaçãozinha. E sempre já tem aquele horáriozinho. E tem outra questão também na hora do tratamento. Ela faz fisioterapia duas vezes na semana. Aí estamos no café da manhã. Josinha, minha filha, vê alguém para mim hoje, que eu não posso dizer que vem, né? Senão fica ansiosa. Não, e que não quer, não quer. Josinha, vem alguém. Não, mulher, vem não. Hoje não. Hoje a senhora está de folga, hoje a senhora está de férias, está de recesso. Graças a Deus. Ela fala bem assim. Graças a Deus. A Ju aqui, ó, ensinando realmente, dando todas as dicas de como a gente lidar. Aí termina o café, aí fica ouvindo aí na música. Vamos ali, mulher, para a área. Porque na área é o local melhor para fazer a fisioterapia. Sim. Vamos ali para a área, tem uns gaviõezinhos que passam. Vamos ver os gaviões, vamos contar o carro. Tem a hora também de contar os carros, né? Vamos contar os carros. Aí, daqui a pouco, já sei mais ou menos o horário que a fisioterapeuta chega, né? Ela tá lá. Aí eu faço aquela festa quando a fisioterapeuta toca no sino. Eita, meu Deus, que surpresa boa. Nem sabia, Camila, que você vinha, mulher. Vixe, meu Deus, eu tá vendo, dona Irene? Aí deixo ela na mão da fisioterapeuta. Foi uma surpresa, ela não avisou. Sim. E não vai botar a moça pra fora. Não né? quer fazer a fisioterapia. Não quer fazer, mas não vai Aí botar, ela fica, chegou sem avisar. Eu tô cansada, eu tô com dor aqui, eu tô não sei o quê. Não quero fazer não, aquilo, não sei. Tem hora que vem aqueles palavrões também. Não quero fazer não. Aí a Camila grita, ô Ju, vem. Aí eu escuto, eu tô na pia, aí a Camila, eu vou chamar a Ju. E eu tenho medo da Ju, a Ju é o quê? Que não sei o que, bebê. Aí, daquele jeito, eu chego lá perto, aí, mas Dona Irene, cadê Camila? Dona Irene tá fazendo a fisioterapia dela direitinho. Aí tem a vizinha lá que faz, né, Lida? Também, que faz tem também. Alzheimer também. Aí eu disse, eita, vi a Dona Fraldiza me caminhando tanto, não foi, Camila? Fez os exercícios tudo direitinho. Aí isso é uma animação pra ela, se levanta rapidinho e vai fazer. Vai fazer. Mas se você avisa, hoje tem, hoje é Sim, de... você sim. causa uma angústia anterior Sim. que é desnecessária. É verdade. Né? Que bom, E que aproveitando, importante. doutora Rosélia, esse gancho, é aquilo, a gente vive num mundo lúdico fantástico. E cada vez que eu tenho entendido isso, é muito mais divertimento. E muito pela Ju, porque a gente preza muito pela saúde dela, pela saúde de todos nós, mas em especial de quem está no dia a dia. Eu ia falar sobre isso, né? Em quem está no dia a dia. Então, essas sacadas, elas nos movimentam de um jeito... Porque, a princípio, quando eu comecei a ter que mentir para minha mãe, que é uma outra coisa que, para mim, era muito ruim. Eu não gosto da mentira, eu não gosto do enganar, sobretudo um idoso. Fui procurar ajuda, porque eu me sentia muito ruim ter que mentir para minha mãe, ter que dizer para a Ju, você também vai ter que mentir. Aquela sensação de falta de caráter, de decência, de respeito. Aí vem o entendimento, a mentira terapêutica. Sim. Quando eu comecei a entender que a mentira terapêutica faz parte para evitar os conflitos, né, e os gatilhos, tá um sucesso de público. Eu nunca menti tão bem, tão divertidamente com mamãe. Eu Ju. Porque A às dupla. vezes a pessoa pergunta novamente, essa história da Sim, fisioterapeuta. sim. Então você pergunta se vai alguém. Na hora que você diz que vai, você cria uma angústia. Sim. Né? Então, E ela não quer fazer. E ela não quer fazer. Então, é interessante, é importante ter falado sobre isso, porque muita gente pergunta, né? A gente vai mentir. Às vezes, você precisa lidar com a informação do jeito melhor. Às vezes, pergunta, por exemplo, pela mãe, pelo esposo, às vezes, que já faleceu. E se você avisa que faleceu, no outro dia vem a pergunta de novo. A dor de A novo, dor de novo. né? Não é aquela dor... Às vezes a dor é necessária e você aprende aquilo. Mas uma dor que no outro dia ela vem novamente, então às vezes a estratégia é isso, foi trabalhar, viajou, chega já. E isso a gente vai, né? É sobre isso. Que, na né? verdade, às vezes a gente quer que o paciente ele racionalize como a gente, que ele entenda e a gente quer explicar, mas aquela explicação para eles não vai conectar, eles não conseguem compreender. A gente precisa se adequar, não é mentir, não é enrolar, não é infantilizar, mas se adequar ao que ele precisa naquele momento. Naquele momento. E quando eu entendi isso, mas também fui procurar ajuda, porque não é tão simples assim. Sim. Então, eu fui ler sobre isso e fui procurar grupo de apoio. E tem um médico que eu termino seguindo ele no YouTube, quando ele falou isso, ele fala de uma leveza porque ele cuidou do pai, ele cuida de pacientes com Alzheimer há muitos anos.
Eu falei, então, que bom, eu não estou sendo uma filha ruim, sem caráter, indecente. Eu preciso poupá-la desses aborrecimentos, desses gatilhos e dessas tristezas. Então, por exemplo, meu sogro faleceu ano passado e ela sempre foi muito ligada a ele, muito. Eles dois, um perguntava muito pelo outro, eles tinham essa afinidade. E ele em São Paulo? Ele em São Paulo, né? Faleceu lá em São Paulo. Todos os dias que a gente se fala, ela pergunta todos os dias por ele. E eu digo, ele está ótimo. Nossa Senhora, tá a coisa mais linda do mundo. Não vou dizer, porque eu sei que para ela vai ser vai até rebaixá-la, eu sei. Ela vai ficar triste e aquilo, doutora Roseli. E no outro Roseli, dia vai dia perguntar seguinte, de novo. vai ser a mesma coisa. Então tá todo mundo bem, e ele tá mesmo. E a gente vai seguindo assim. É sobre isso. Você tem alguma pergunta para fazer para essas moças? Eu queria saber mais. Você falou que faz parte de um grupo de apoio. E quais as outras estratégias também que você, a Ju, os outros filhos utilizam para vocês se manterem sãos? Porque é uma carga física, é uma carga mental, é o dia a dia e é tudo muito difícil. Você falou que foi procurar ajuda, tem um grupo de apoio, mas o que mais vocês fazem? Assim, como é que vocês acham que as pessoas que vivem com esses pacientes, com esse diagnóstico, por onde é que eles podem percorrer para melhorar a qualidade de vida deles mesmos também? Certo. É assim, eu diria a você que eu busquei bastante, eu li bastante, porque a gente tem que ter o conhecimento necessário para a gente enfrentar. Vi algumas coisas muito só lindo, muito romantizado. E não é isso que a gente busca, porque não é um romantismo, mas a gente vai transformar a situação da melhor forma possível. Parei de fazer esses estudos e decidi primeiro entender que essa doença veio para nossa família porque tem uma razão de ser. Aí entra a espiritualidade, a quem eu tenho assim muito respeito e procuro. Então foi o meu primeiro caminho. Eu vou viver um dia por vez com a minha mãe, mesmo distante, mesmo falando com ela, mesmo brincando com ela, e aqui, um dia por vez, melhorando, porque eu também preciso evoluir para ajudá-la. Mas isso também dá certo, primeiro pela minha consciência de que a gente tem que viver um dia por vez. Eu não quero saber do amanhã, eu não quero saber como ela vai ficar amanhã. Mas hoje eu quero me divertir com as gracinhas dela e quando precisar ser firme eu sou. E ela sabe disso, que eu sou o limite dela. Mas isso não foi sozinho. Volto a Ju. Eu e a Ju, a gente formou essa dupla. E eu sempre disse para a Ju, a missão não é fácil, mas é possível. E eu falo muito da Ju e vou falar muito mesmo, porque eu tenho outros irmãos. E não é uma crítica aos meus irmãos, mas cada um tem uma forma de olhar a problemática, ressignificar ou não. E eu não posso nem querer mais deles ou criticar pelaquilo que eles poderiam fazer a mais. Em hipótese nenhuma, porque cada um também cumpre com a sua missão, né? A gente divide, eles dormem em casa, os nossos pais não dormem sozinhos com a cuidadora, cada dia tem o seu plantãozinho. Então, quando eu comecei a entender que cabe a cada um de nós fazer o nosso melhor e entender que a Ju também entendeu a minha mãe, isso me deu mais leveza, porque eu me preocupava muito com a saúde mental da Ju, porque não foi fácil para a Ju. E muitas vezes eu via a Ju pau da vida, porque mamãe repetidamente, provocando, a hora de ir para o médico era um transtorno, a hora de ir para a físio, e a Ju com toda a vontade de ver a mamãe bem. Mas ela arrumava um empecilho. Então, quando eu senti que a Ju se organizou para entender e que a mamãe tem um carinho, um amor, uma adoração, um grude com ela, então a coisa ficou mais leve e mais fácil. E cada vez que eu venho aqui, eu digo que cada vez eu faço uma pós-graduação, né? E já escutei muito assim, eita. Você agora está não só na pós-graduação, como ensinando. Você está sendo agora um veículo de ajuda para tantas pessoas. Porque também, doutora Roseli, eu respeitei a minha individualidade. A minha vida toda eu cuidei de pessoas dos mais variados estilos, inclusive com diagnósticos de gestação e psiquiátricos sérios. Mas era diferente. Pessoas que eu tinha o dever de fazer o meu melhor e fiz, mas não tinham vínculo afetivo, não era minha mãe.
Então, quando a gente começou a entender isso, eu parei realmente de buscar e hoje eu vivo um dia por vez com ela. Simples assim. Quando ela diz, Didinho, eu gosto tanto que você está aqui. Qual é o lanche de hoje? Porque ela adora comer. Por quê? Vamos fazer promoções de lanches e eventos. E tudo eu faço uma festa e me junto mais com Ju. Ju, mulher, vamos hoje fazer uma coisa assim. Então, a gente todos os dias inventa algo diferente. E com isso, eu acredito que a gente preserva a saúde física, mental e espiritual uma das outras. Mas a essência de tudo isso é a empatia, o amor e o entendimento da nossa utilidade. Porque a Ju poderia simplesmente fazer a parte que compete a ela, dar o horário e ir embora. Mas se minha mãe tiver qualquer intercorrência, fizer uma hipoglicemia, como já aconteceu, próximo do horário da Ju sair, vocês tenham certeza, a Ju está lá. E ela não está lá amarrada, ela não está lá chateada, ela está de devoção. Então, tudo é importante, mas não tenhamos dúvida. Se a gente entender que um paciente com a vulnerabilidade que os nossos pacientes com demência têm e que precisam da gente, porque nós somos o porto seguro deles. Sim. A minha mãe não gosta da noite. A noite para ela é péssima, ela quer que o dia amanheça. Porque ela vai ver a Juzinha, ela vai esperar meu tio. E quando eu estou em casa, a bagunça é garantida, né? A obra é garantida, o pedreiro está lá em casa. É uma confusão feliz. E isso é que ela gosta. Que bom. Ju, e ter uma família participativa que apoia faz a diferença também, não faz? Com certeza, doutora. E como faz? Que privilégio de vocês, que privilégio de Irene. E antes de terminar, eu queria falar para você o carinho e o respeito e a admiração que eu tenho. As pessoas, obviamente, ou muitas não sabem, mas a Edilene foi uma das primeiras enfermeiras do Brasil a fazer trabalho de parto diferenciado, a ser enfermeira obstetriz, que eu nem sabia o que era isso na época. Quando eu cheguei para fazer residência em São Paulo, a Edilene já era uma enfermeira muito respeitada, muito conhecida lá, e abriu o caminho para esse resgate do parto humanizado, da enfermeira com acolhimento diferenciado. Então, parabéns pela sua história. Eu sou muito admiradora sua, e de repente a gente se encontrou e aí veio essa história da Dida, filha, né? A gente às vezes se chama de Dida, aqui já foi Dida, foi Roseli, foi Rony, porque a gente tem esse carinho, e um carinho imenso, uma admiração ainda maior por você, se é que é possível, nesse olhar de filha. E eu quis muito que você pudesse dar o seu testemunho aqui, nesse entendimento de que o cuidado de pais idosos, frágeis, né, claro, pais idosos que não são frágeis não precisam de cuidados próximos. Sim. Mas os pais frágeis precisam ter cuidado por todas as pessoas da família. E a família precisa, os filhos precisam aprender, precisam saber o que precisam conversar com o médico, precisam conversar entre si, dividir. Claro, cada um do que é possível fazer. A Dida passa um tempo em São Paulo, mas vem aqui e ajuda lá de fora. Os irmãos cada noite passam. Você tem a cuidadora, tem famílias que não têm, né, possibilidade de ter um cuidador contratado, mas os filhos se dividem, porque se não for assim, fica aquela sobrecarga para um filho. Muitas vezes uma filha mulher, na nossa sociedade é isso, e isso é muito injusto. Então, acho que a sua fala foi fantástica. Não tinha outro jeito da gente começar essa nova temporada do Idoso Pode Mais. Eu me sinto muito responsável de poder trazer uma informação, uma ajuda tanto para envelhecer bem, para ficar bom e ficar saudável por muito tempo, mas também para cuidar do idoso frágil. Então, uma gratidão imensa por você estar aqui, por vocês estarem aqui. Ju, eu tô sua fã já, viu? Eu já tô querendo depois trocar umas figurinhas com você. Laine também. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. A gente já conversou mais de meia hora aqui. Falei que ia ser meia hora, acho que a gente já tá quase uma hora. Mas a gente aprende muito, eu aprendi muito com você hoje. E espero que a gente possa ter ajudado a muita gente que tá nos assistindo a ressignificarem e a entender esse entendimento de que paciente com demência, mesmo em uma fase moderada, como é a fase da mãe da Edilene agora, moderada para avançada, podem ter uma vida com significado, feliz, né? Sim. Com Flávio José, com o Boteco da Irene, com todo esse aconchego. E aí Sabemos eu abro... que não é fácil, né? Sim. Mas
no fim, tá tudo Tá certo. tudo certo e a gente segue. E aí eu deixo espaço para você falar mais alguma coisa, se quiser dar uma mensagem, dizer uma mensagem final. Sim, sim. Primeiramente, doutora Roseli, né? Mas Roseli, minha querida amiga, né? A admiração é recíproca. A nossa amizade começou bem antes de sermos quem somos, né? Até porque eu abracei a sua família e eles me abraçaram. Então, eu sempre digo, quando a gente começa uma relação de amizade, onde a família nos abraça e a gente abraça a família, independente da situação, é uma amizade que veio para durar. A gente não se vê sempre, não se fala sempre, mas é um carinho, é uma admiração, é um respeito. Então, eu agradeço esse espaço, essa oportunidade, né, que você está nos oferecendo, a Ju e a mim, porque a maior intenção é a gente dividir o que acontece e que a gente não veja um diagnóstico como um veredito na vida de um paciente, de uma família. Porque se a gente encher o nosso coração de amor, de empatia, de ajuda, vai ficar mais leve. E a gente não precisa se preocupar no que vai ser o amanhã, como vai ser a última fase. A gente nem sabe se a gente vai chegar, o paciente vai chegar nessa última fase. Sim. E não queremos saber. Agora, o que a gente vai fazer dia por dia? Que rotinas a gente cria, né? O que a gente pode fazer para reprogramar o cérebro, que é possível? Essa questão do banho, por exemplo, a questão da música, por exemplo, ela associar que o sábado é o dia da cervejinha dela. Então, é isso que a gente tem tentado fazer, né? Sem manual, mas a vivência do dia a dia. E, mais uma vez, eu torço para que as famílias compreendam não o veredito da doença, mas o paciente, o ser humano que precisa e que confia e que deposita tudo na gente. Mas que a família, não importa se é uma irmã, se é uma irmã, se é a Ju, se é a pessoa que está do lado dos meus pais ou dos pais de quem tiver a família, a gente precisa ter alguém que a gente divida. Inclusive as nossas tristezas, quantas e quantas vezes, Ju, pô, eu fiz isso com a mamãe, que chato, aí a Ju vai e conversa comigo, ou vice-versa, porque ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém sabe menos do que ninguém. Mas se a gente tiver a missão e o entendimento que aquele paciente precisa da gente, é inacreditável como essa leveza vem. E aí a gente prima por todos, né, que estão juntos, e em especial por quem precisa desse cuidado. Então, amanhã ou depois, eu tenho certeza que essa paz a gente vai ter no nosso coração, né? Vai. E eu faço questão de, além de ser grata, doutora Roseli, pela oportunidade, porque eu vejo isso como uma oportunidade, porque as pessoas precisam saber a vida real. A vida Sim. real é essa. É Sim. batalhas, é conflitos, é palavreados, mas é muita gargalhada. E também aproveitar o espaço para agradecer a Ju. Ela sabe, eu estou sempre agradecendo a ela, mas ela tem sido a terapeuta da minha mãe. Ela e o meu tio, que é o irmão da minha mãe, né? Porque eles têm transformado as manhãs e as tardes, quando aqui eu não estou, em altas gargalhadas, porque ela me diz isso. Ela me conta tudo. Então, eu sei que não é uma coisa só porque eu estou aqui. Até porque eu digo muito para ela, a gente precisa ser sincero. O paciente sabe a sinceridade do nosso coração, das nossas palavras e do nosso olhar. E a gente vai caminhando assim. Então, é por isso. Então, muito obrigada pela oportunidade. Você não sabe o quanto estamos felizes, né? Eu e Ju e eu, por estarmos aqui. Obrigada, vocês são... Que espetáculo, que gratidão poder ouvi-las. Ju, Laine, que está aqui. Laine, eu fico puxando ela para geriatria, né? Laine, geriatria. Nem Laine, precisa fazer olha, muito. Olha aí. E aí a gente vem construindo. Ela passou comigo na semiologia, depois na geriatria e agora na liga. E aí eu puxei ela para estar aqui e a gente poder tocar esse barco. Honra. Tocar esse barco aqui de levar informação. Obrigada. Eu quem agradeço. Obrigada. Muito obrigada pela sua companhia, por ter assistido até aqui. Aproveita, já se inscreve no canal. E aqui, você sabe, o idoso pode mais.